Quem foi Oral Roberts? Granville Oral Roberts, o mais destacado evangelista do Ministério de Cura, nasceu do condado de Pontotoc, no dia 24 de janeiro de 1918, em Oklahoma. Roberts cresceu em miserável pobreza, filho de um pregador pentecostal. Aos 17 anos de idade, foi diagnosticado com tuberculose e ficou de cama por mais de 5 meses. Em julho de 1935, no ministério do evangelista George W. Munsey, foi curado de tuberculose e gagueira. Nos 2 anos que se seguiram, ele começou a aprender os segredos da liderança no ministério evangelístico de seu pai. Consagrado pela Igreja Pentecostal em 1936. Logo se destacou no ministério da denominação Holiness Pentecostal. Entre 1941 e 1947. Serviu em 4 pastorados. Em 1947, Roberts iniciou um ministério de cura com sua primeira campanha local em Enid. No mesmo ano, publicou seu primeiro livro sobre o ministério de cura. Se você precisa de cura divina, faça essas coisas, editado pela editora Vida Nova. Ele levou a mensagem de cura para as ondas do rádio, publicou uma revista mensal, Águas que Curam, e estabeleceu a base de seu ministério em Tulsa, Oklahoma. No ano seguinte, cruzou os Estados Unidos com a maior tenda portátil já usada na promoção do Evangelho. Sua catedral de lona abrigou plateias de mais de 12.500 pessoas. O sucesso de Roberts no ministério de cura levou à liderança de uma geração de dinâmicos simpatizantes do avivamento, que se espalharam a mensagem de cura divina por todo o mundo depois de 1947. Suas cruzadas ecumênicas foram um instrumento de revitalização do pentecostalismo após a Segunda Guerra Mundial. Ele também foi influente na formação da ADONEP, em 1951. É uma figura proeminente no assentamento dos alicerces do moderno movimento pentecostal. O impacto mais significativo de Roberts sobre o cristianismo norte-americano aconteceu em 1955, quando ele inaugurou um programa de televisão semanal que levava suas cruzadas de cura para os lares de milhões de pessoas que nunca haviam tido acesso à mensagem da cura divina. Por meio desse programa, a mensagem de cura foi resgatada da subcultura pentecostal do cristianismo norte-americano e apresentada ao maior número de espectadores da história. Por volta de 1980, uma pesquisa do Instituto Gallup, que revelou que o nome de Roberts era conhecido por incríveis 85% do público norte-americano. O historiador Vinson Sinan observa que Roberts era considerado o pentecostal mais proeminente do mundo. Em 1947 a 1968, Roberts liderou mais de 3.000 cruzadas de grande porte, orando pessoalmente por milhões de pessoas. Nos meados de 1950, sua mensagem de cura era anunciada em mais de 5 estações de rádio, e por quase 30 anos seu programa dominical
foi o programa religioso número 1 em audiência. Sua revista mensal, renomeada Vida Abundante, em 1956, alcançou uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares, enquanto sua revista devocional Bênção Diária chegou a ter mais de 250 mil assinantes. A coluna mensal de Roberts, que ele escrevia, era publicada em 674 jornais. Por volta de 1980, havia mais de 15 milhões de cópias de seus 88 livros em circulação. E ele recebia mais de 5 milhões de cartas por ano de pessoas simpatizantes do seu ministério. Uma amostra de sua crescente aceitação pelas principais denominações é que Robert foi convidado, em 1966, para participar do Congresso Mundial de Evangelismo, realizado em Berlim por Billy Graham. Ele transferiu sua filiação religiosa para a Igreja Metodista Unida, em 1968, e iniciou uma ambiciosa ofensiva televisiva em 1969, com programas de variedades no horário nobre. O sucesso de sua programação no horário nobre foi memorável, alcançando 64 milhões de telespectadores. Isso levou Edward Fiske, editor religioso do New York Times, a declarar que Roberts possuía mais lealdade pessoal na década de 70 que qualquer outro ministro nos Estados Unidos. Em 1965, Robert inaugurou uma universidade coeducacional de artes em Tulsa, recebendo autorização regional num tempo recorde de 6 anos. A Universidade Oral Roberts atingiu a maioridade quando 7 faculdades foram acrescentadas, entre o ano de 1975 e 1978. Medicina, enfermagem, odontologia, direito, comércio, pedagogia e teologia. A universidade de 250 milhões de dólares, com sua arquitetura ultramoderna e suas dependências, tinham em média 5 mil alunos matriculados. A universidade foi dedicada em 1967 por Billy Graham. Ao lado da Universidade Roberts, criou uma casa de repouso para 450 residentes. O ápice do ministério de Roberts veio com a inauguração, em 1981, de um complexo hospitalar que recebeu o nome de Cidade da Fé, ao custo de 250 milhões de dólares. O complexo consistia em um hospital de 30 andares, um centro médico de 60 andares e um instituto de pesquisas de 20 andares. A filosofia do complexo era juntar oração com medicina, o sobrenatural com o natural, no tratamento do indivíduo. Infelizmente, a Cidade da Fé nunca atraiu o número de pessoas que Roberts esperava. Foi fechada em 1990. Teologicamente, Roberts é um pentecostal clássico, que acredita que o falar em línguas é normativo para todos os crentes. Sua marca registrada, entretanto, foi uma mensagem de esperança. A tese de seu ministério é que Deus é bom e por isso deve curar e fazer o seu povo prosperar. Roberts morreu de complicações causadas por pneumonia em 15 de dezembro de 2009, aos 91 anos de idade.